Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. Depois até de algumas semanas sem vídeo aqui no canal, com justificativas muito boas, já que eu tive que fazer o Enem e que prova difícil do caramba, por sinal, ao ponto de eu não tive energia alguma para gravar vídeo, fora também cabeça, então aqui estão minhas desculpas, e melhor do que isso, impossível, e realmente estudos em primeiro lugar. Mas passado tudo isso, vamos voltar aqui ativa com o canal para esta maravilha que eu posso chamar de Dandadan no seu quarto episódio, que é justamente tudo isso e muito mais que a gente vai analisar nesse vídeo. É claro que eu espero imensamente que gostem do vídeo e que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Então, muito obrigado por tudo mesmo. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse episódio vendo o Okarun e a Momo basicamente chegarem ali até o túnel onde eles vão atrás da Vovó Turbo, onde a gente mesmo já viu lá no episódio passado a explicação de que espíritos têm ali uma área limitada de atuação, ou seja, o poder da Vovó Turbo nesse caso apenas funciona dentro do território dessa cidade. Então o objetivo é basicamente chamar ela para um pega-pega mortal, onde o objetivo da Ayase e do Okarun é saírem aí da cidade antes de serem pegos pela Vovó Turbo, que vai ser enfraquecida, e eles vão conseguir sentar um pau nela, derrotar ela definitivamente, onde a própria Ayase achando que, pô, a gente já derrotou um alien gigante, então talvez dê conta ali a gente derrotar ela, só que é um episódio inteiro para derrotar ela. E que episódio, por sinal, que criatividade, primeiramente é um lance que eu tenho que elogiar, e que animação e que trilha sonora, principalmente uma certa parte que coisa foda pra caramba. Mas a gente mesmo vê eles encontrando a Vovó Turbo quando eles se deparam ali com a bifurcação no túnel e duas cabeças gigantes da Vovó Turbo que rende uma cena minimamente um tanto quanto amedrontadora. A própria Momo vem com algumas coisas para tentar atacar umas garrafas na direção dos olhos da Vovó Turbo, só que tem bocas nos lugares dos olhos dela, e isso é um tanto quanto estranho, mas a gente mesmo vendo o próprio Okarun vindo para a transformação dele, vindo e tal. Óbvio que todo deprê, toda vez que ele se transforma, é esse o preço que ele tem que pagar e tal, mas a transformação mega B10 pra caramba, só que a transformação é anulada do nada quando a gente descobre que a Vovó Turbo acabou com a maldição dele. Em outras palavras, ela devolveu o Bilal do Okarun. Justamente porque com isso ele perde acesso aos poderes dela que ele estava usando e vira basicamente inútil em meio a tudo isso. E a gente mesmo vê ela que avançando na direção da Momo e do Okarun, que, meu Deus, que animação foda. Eu não vou parar de elogiar isso, porque só melhora. E a gente ainda tá no quarto episódio, apesar de já ter saído o sétimo, só que como tudo que sai nesse canal é atrasado, a gente aceita. Mas que animação do caramba, a própria Momo se lembrando que a avó dela, a Seiko, diz que a Vovó Turbo confia plenamente nas pernas dela e tem uma história
um tanto quanto pesada por trás da Vovó Turbo. É umas que eu vou falar mais no finalzinho do review do episódio, porque é falado só mesmo lá no final, mas é um negócio um tanto quanto pesado, mas ao mesmo tempo você cria um pouquinho mais de empatia ali pela Vovó Turbo, porque é uma história um tanto quanto pesada e trágica até, mas a gente mesmo vendo a Momo, que bom, se ela provocar um pouquinho a Vovó Turbo, talvez ela caia ali nessa provocação e morra da isca, porque o que a Momo basicamente quer é chamar a velha Turbo pra um X1, um pega-pega mortal, dizendo que, pô, você é a Vovó Turbo, então né, tu tem que ser extremamente rápida, então vamos fazer jus a isso, né, porque senão não faria sentido você ser chamada de Vovó Turbo se não ganhar a gente numa corrida. E a Vovó Turbo basicamente acaba que aceitando ali esse desafio e tudo mais. Mesmo que ela não creia que a Momo e o Okarun vão ganhar dela, ainda mais quando a própria Momo bota ali, dizendo que não vai ter linha de chegada, basicamente um pega-pega, só que eles vão ter 10 minutos de vantagem pra correr da Vovó Turbo. E aí, beleza, a Vovó Turbo aceita, só que, bom, ela do nada começa 1, 2, 3, 4, 1 minuto, 2 minutos, 8 minutos, tipo. É a contagem mais doida que você já viu. E ela a própria Vovó Turbo se grava e tal. Pô, eu detesto gente que não obedece às regras, só que bom, ela não tá quebrando as regras. Ela dá uma resposta excelente pra isso, porque, beleza, a Momo disse que era uma contagem ali de 10 minutos, mas ela não especificou como que seria feita essa contagem de 10 minutos. Então, cara, que desculpa foda. É a única coisa que eu consigo pensar, porque faz sentido, querendo ou não. Então é o buraco que tá no contrato, é as letras miúdas que geralmente você não lê. Mas eu achei isso muito legal, enquanto a própria Vovó Turbo vem e prende ali a Momo, enquanto o cara um desesperado tentando soltar ela, enquanto ele reclama com a véia por estar trapaceando na contagem, só que como eu acabei de falar, a Momo não especificou como contar, então essa cena foi muito engraçada, por mais que seja um momento de tensão, deu uma quebra muito boa, então o Okarun que, tipo, pô, a coisa vai ficar séria, só que, pô, não lembra lá do começo, no primeiro episódio, a proposta que a véia Turbo fez pro Okarun, de que ela poderia eu estou tentando pensar uma forma de falar isso sem dar problema, porque o YouTube é fresco com isso, mas basicamente ela queria chup-chups, o Bilal, do protagonista, em troca dele chup-chups. As partes frontais dele, que ele basicamente aceita, pulando e chup-chups, as partes frontais. Desculpa, não dá pra tancar essa cena, é comédia pura e ele começa a morder as comissões de frente da véia Turbo quando ela perde basicamente o poder dela aos poucos por conta ali da própria Momo, que começa a se soltar e ela não tem outra escolha a não ser possuir de novo o Okarun, só que dessa vez é ela completamente ali, o poder completo dela vem manifestando-se ali e possuindo o Okarun, que dá a brecha certeira ali pra Momo agora controlar com os poderes paranormais dela os poderes da velha Turbo, que se torna temporariamente inútil e tudo mais, mesmo que ela até venha pensando muito da hora, ela vindo ali controlando o corpo do protagonista na tentativa de sentar uma bicuda na cara da Momo, que acaba que a vovó Turbo erra o golpe, mas na cena muito da hora, que acaba que, pô,
acabou e tal. A vovó Turbo agora tá completamente ali presa no corpo do Ocarum. Só que, bom, não lembra do espírito local aí dessa região? Bom, a vovó Turbo e o espírito se separaram. E o espírito é nada mais, nada menos do que um fucking caranguejo gigante. E bom, o próprio Ocarum, enquanto tá correndo ele e a Momo quer saber por que raios o espírito do local é um caranguejo. E é uma crença que as pessoas creem que quando elas cruzam o rio ali dos mortos, elas viram caranguejos de água doce. Então, é uma coisa mais doida do que a outra, mas é uma coisa mais doida do que a outra, tão bem feita. Então, eles fugindo agora de um caranguejo gigante, quando o protagonista vem, a Momo agarra ele ali nas costas, ele dá um rush correndo ali na velocidade absurda pra fugir do caranguejo. E a cena é tão da hora dele correndo e o caranguejo perseguindo eles. É só aqui que você vê isso. Uma fuga de um caranguejo gigante. Então, o autor é doido, mas ele é um gênio. Temos de reconhecer eles basicamente fugindo. E é uma perseguição tão bem feita, ao ponto de ter quase que uma Toon Force, porque o Ocarum, enquanto transformado, ele correndo, eles pulam de um lado pro outro. A Momo usa as mãos de energia que ela consegue criar e usa como se fossem teias do Homem-Aranha para eles se balançarem de um lado pro outro. Então, que coisa criativa, genial e mega, mas mega bem animada e mega bem feita a trilha sonora, o Ocarum girando ali as pernas como se fosse um helicóptero lá, estilo Toon Force, para tentar pousar mesmo que eles caiam ali. E a cena deles caindo é muito foda, porque vem eles achando que tá tudo resolvido e do nada o caranguejo surge destruindo tudo. Então, que coisa linda! Cinema, meus amigos, é isso daqui. Enquanto eles correndo, fugindo do caranguejo, e não bastasse isso, eles começam a correr pelo meio da cidade. Ninguém vê o caranguejo, só que todo mundo vê a Momo correndo, montada nas costas do protagonista, o que vai render uma cena extremamente da hora daqui a pouco. Mas a gente mesmo vendo eles correndo, enquanto o próprio Ocarum já quase que sem energia, já não aguentando mais. E eles que chegam ali, a própria Momo tem um plano de que, pô, o bicho ele consegue correr bem e tal, mas em um lugar fechado, né? Ela basicamente começa a subir um prédio e tal, um lugar apertado, só que, bom, não adianta de porcaria nenhuma, porque o bicho começa a destruir tudo. Só que eles estão num local que tem fontes termais. E fontes termais é água quente. E pra quem não sabe, água quente é o que é usado para cozinhar caranguejos. Que pra quem também não sabe, caranguejos são cozinhados vivos. Então a Momo basicamente vai usar a água quente das termas para cozinhar vivo um caranguejo gigante. E só melhora, na verdade, isso daqui. Porque, querendo ou não, isso daí funciona. No fim das contas, eles achando que, pô, resolvido a própria Momo, encarando o caranguejão cozido e ela ficando com uma certa fome, o que no fim do episódio rende uma cena um tanto quanto única, no fim das contas. Mas a gente foi indo que, bom, acabou. Só que não. Quando a gente acha que acabou, eles descem o prédio e tudo mais, eles começam a fugir aí da cidade. Aparece uma horda de pessoas correndo na direção deles. Só que não são pessoas quaisquer, são pessoas mortas. A própria vovó Turbo se aproveitou que tem um cemitério gigante na saída da cidade e, bom, comunicou ali um pouquinho ali esses espíritos e pediu ajuda a eles para basicamente perseguirem o Ocarum e a Momo. Só que, bom, aí que vem a cena.
A própria Momo vindo e tudo mais, tendo uma ideia do que fazer para resolver a situação e pede para que o Okaru se transforme uma última vez, mesmo que ele já chegou na cota máxima de transformações diárias, que são 2, mas bom, ele vem e tenta mais uma última vez, mesmo que isso ponha a vida dele em risco. E o mais foda não é só a animação, a trilha sonora. A trilha sonora é música de corrida de cavalos. E é um negócio tão, mas tão criativo que você fica com um sorriso na cara, porque tipo ele correndo de fato como se fosse o cavalo, enquanto ela montada nas costas dele, aquele som de tipo de corrida de cavalo. Meu Deus, que cena incrível. Então nela, nossa, tipo, cinema, eles correndo, e não bastasse isso, a fuga, porque a gente vê basicamente um caranguejo gigante que acaba voltando depois, os mortos correndo atrás deles, e a própria vovó Turbo tentando atrapalhar, enquanto basicamente eles correndo, pulando de um lado pro outro, a Momo usando as mãos de energia que ela consegue criar, como teias do Homem-Aranha, e eles se balançando de um lado pro outro, eles correndo pelos prédios, no chão, voando de um lado pro outro. É um negócio tão, mas tão criativo, tão bem feito, tão bem dirigido, que cinema é a única maneira que eu consigo encontrar pra definir isso, porque que obra de arte a gente tem. E tipo, é muito da hora. Eles mesmo depois vindo com a aterrissagem e tudo mais. E a vovó Turbo acaba aqui conseguindo se separar do corpo do Okaru, porque a Momo basicamente esgotada ali depois de toda essa fuga e tudo mais. E vindo ali, ela que se funde depois ao caranguejo gigante, e junta ali também ao lado dela esses mortos para perseguirem ali a Momo e o Okaru, porque eles estão bem pertinho da saída da cidade, então é agora ou nunca. Então você já via um clímax e veio um clímax do clímax, então só melhora. E a trilha sonora, por sinal, é letrada, se tu prestar atenção, então é tão da hora, porque a própria Momo lembra, a vovó Turbo era conhecido como ali a vovó 100 quilômetros, só que os trens japoneses, em específico ali a linha Takasaki, tem como velocidade máxima 120 km. Então ela aproveita tudo, até o cenário ao favor dela. Ela vê o trem passando e cria as mãos de energia e se prende no trem, sobe em cima dele, e o trem a 120 por hora, enquanto a velha só vai a 100 por hora. Então é um negócio tão criativo, só que ainda assim, pô, a gente tem a resposta de que trens não andam à velocidade máxima o tempo inteiro, porque na hora das curvas eles têm que diminuir ali a velocidade, senão eles descarrilham. É um negócio até interessante saber, mas acaba aqui sendo até útil pra vovó Turbo tentar perseguir a Momo, só que, bom, mesmo que a vovó Turbo sempre consiga correr a 100 km por hora, eles tinham razão. A própria Momo vê que é apenas cair ali, como a avó dela disse. É só provocar a vovó Turbo que ela cai, porque basicamente eles estão em linha reta para fora da cidade, e a vovó Turbo não percebeu isso e continua perseguindo eles. Então basicamente ela tá perseguindo eles de graça para fora da cidade e nem sequer percebeu. A própria Momo só usa um pouco da energia dela, enquanto a Seiko do lado de fora da cidade só esperando ali eles saírem. A gente até mesmo vê os pregos que meio que delimitam a barreira que compõe toda essa cidade. E na hora que eles atravessarem, basicamente eles estão fora da cidade, e a vovó Turbo definitivamente iria sumir, com a própria Momo assume ali dizendo que ela ganhou. Ela cria todas umas mãos de energias para tentar atrasar a vovó Turbo quando eles saem da cidade. E é um lance que eu tenho que elogiar muito, porque isso é um shonen, e a gente tem na maioria dos shounens o protagonista ali sendo
do homem, aquele que sempre é o B10 que salva todo mundo e tudo mais. Aqui não. Okarun e Momo dividem esse papel de um jeito extremamente bem feito. E que personagem é a Momo também, não só o Okarun, que ídolos, os meus ídolos se tornaram, porque que casal foda, que interação carismática, tipo, a construção dos personagens é tão bem feitinha, e a cena quando eles estão saindo da cidade, a vovó Turco basicamente pegando fogo, só que em meio a tudo isso a gente vê vários corpos, como se fossem espíritos de garotas, que é a parte pesada de toda a história da vovó Turbo, por conta de que, beleza, eles derrotam a vovó Turbo, o protagonista teoricamente estaria livre e teria o Bilal dele de volta. Só que o ponto é que aquele túnel onde a vovó Turbo residia é o local onde muitas meninas ali da idade da Momo, elas eram abusadas e mortas de maneira bem brutal. Então é um negócio bem pesado e você até começa a perceber ali, porque tem algumas coisas que tu começa a pegar, algumas coisas que eu até vi em outros vídeos e tudo mais, antes de fazer ali a análise aqui pra vocês. Eu vi outros vídeos e tudo mais, até um pouco mais da história da Vovó Turbo, que é real, é uma lenda real, que a Vovó Turbo tem toda essa ideia de ela nunca perder uma corrida, justamente porque sempre que as garotas que estavam aí nesse túnel para serem pegas de uma maneira bem errada e bem pesada por um bando de canalhas, filhas da mãe e outros palavrões que o YouTube não me permite falar, acabavam que tentando fugir, mas nunca conseguiam ali ganhar essa, entre aspas, corrida. Então por isso que meio que a Vovó Turbo surge como uma espécie de tipo de espírito vingativo ou algo desse tipo, onde elas que não viraram espíritos malignos porque queriam, e sim por conta de que, bom, se a gente até seguir um pouco, por exemplo, a linha de muitas histórias e animes que tem essa questão de paranormal, mas, por exemplo, Jujutsu, a ideia de que os espíritos amaldiçoados surgem a partir de sentimentos negativos e tudo mais, faria sentido elas virarem ali espíritos malignos, e não é porque elas queriam. Foi, de fato, uma baita de uma infelicidade ali da vida, elas terem encontrado esses lixos de seres humanos que fizeram tais atrocidades com elas. Então você pega ali algumas coisas e a história só se torna mais pesada, e você até entende um pouco da Vovó Turbo, meio que um espírito vingativo ali que provavelmente tentaria salvar essas garotas, punir os caras que fizeram isso com essas garotas que morreram. Então você cria até uma certa empatia com a personagem, porque realmente esses filhos da mãe merecem todos sofrer pra caramba. Então é um certo lado pesado da história. Até depois a gente vê o próprio Okarun, a Momo e a Seiko na frente ali do túnel, basicamente meio que rezando para que todos esses espíritos descansem ali em paz. Então é até bonita essa cena, meio que essa despedida da Vovó Turbo, quando a gente até depois vê a conclusão, basicamente, é que de certa forma tudo foi resolvido. E não tem o caranguejo? Bom, ele foi cozido. E caranguejo cozido deve ser uma delícia. Eu falo isso porque eu nunca provei, mas caiu no prato, é vapo. Basicamente a própria Seiko e a Momo fazem janta desse caranguejo. Então elas comendo o negócio, tipo, a cena é tão engraçada. O próprio Okarun tentando entender como elas conseguem comer caranguejo depois de tudo que aconteceu. Enquanto a própria Seiko zoando, pô, para de mimimi e tal, todo esse tipo de mimimi, tu não é homem o suficiente e tal. Ela aí até zoando, dizendo que, pô,
Tu reclama demais pra um homem, então realmente tem alguma coisa aí debaixo das tuas calças. É o teu Bilal foi devolvido de fato. E sim, ele tá de volta. E ele até agradece por elas terem pegado ele de volta, que só torna tudo ainda mais estranho. Não maldem isso. Mas a própria Seiko que manda. Então tá, mostra aí que eu quero ver. Me mostra pra eu ver se ele tá aí mesmo. E ela perseguindo o protagonista pra ver o Bilal dele. Então, é mais comédia que outra coisa, mas a série é tão boa, porque o próprio protagonista vem pedindo ajuda para Momo e a Momo comendo caranguejo, e a cara dela, a satisfação dela, a felicidade dela de estar comendo caranguejo. Que coisa fofa a gente tem. Mas o próprio Okarun depois indo embora e tudo mais, achando que é um adeus. Só que vem no final do episódio a própria Momo ali antes dele ir embora dizendo até amanhã. Então ele encontrou ali amigos, ou bom, coroa dá pra chipar. Então eu chipo já esse casal desde o primeiro episódio. Então que episódio. E não só isso, né? Que anime basicamente a gente tem aqui sendo nos dado Dandadan. Que coisa linda, magnífica, cinema é isso daqui que nos foi dado, chamado Dandadan. E caramba, que coisa boa é assistir esse anime. Você sai com um sorriso no rosto no fim das contas. E eu espero, é claro, que vocês também tenham gostado desse vídeo. Justamente por isso, deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Vejo então vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui.